Olá, eu estou muito feliz de poder nos encontrar novamente hoje. Durante a nossa vida, nós temos muitos problemas que nós encontramos que não podemos resolver sozinhos. Problemas de família, resolvemos com a família, e também problemas no trabalho. Nós temos que perguntar para as pessoas de cargo mais alto para resolver esses problemas. E na vida espiritual também tem muitas vezes que nós temos que tomar uma decisão importante. Então, em 2000 anos atrás, as pessoas tinham que crer em Jesus Cristo, arriscando a sua vida. E os apóstolos também se encontrando com os anciãos, né, conversaram sobre Jesus Cristo no livro de Gálatas. Então, o que era tão importante que eles conversaram? Qual foi a resposta que eles obtiveram através disso, né? Então, hoje vamos ler Gálatas, capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Nós lemos até aqui. O apóstolo Paulo, ele não era um cristão desde o começo, mas subindo para Damasco, ele viu uma forte luz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo Nazareno, qual me persegues? O apóstolo Paulo, escutando isso, ele depois se tornou um cristão. Essa imagem que está aparecendo aqui é a imagem de um filme, é a imagem do apóstolo Paulo. Vivendo eu vivo por Cristo e morrendo eu morro por Cristo. Então é um filme do apóstolo Paulo. Então a primeira reunião da igreja em Jerusalém, há 2000 anos atrás, o que era importante? E quem foi que se reuniu nessa reunião? E qual o resultado que eles obtiveram dessa reunião? Que isso influenciou de tão importante na nossa vida espiritual? Então, nós vamos estudar isso hoje. Então, durante a nossa vida, tem momentos em que a gente tem que tomar uma decisão, mas nós não podemos tomar essa decisão sozinho. Então, na nossa vida, tem esse momento importante que a gente tem que tomar uma decisão, e nesse momento a gente precisa do precioso servo de Deus ou aqueles que têm vida espiritual, para que assim eu possa tomar uma boa decisão. Tem um cântico que eu gosto muito, que é Preciosa Graça. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Sim, esse cântico, qualquer cristão que seja, escutou bastante já. Então, quem foi que escreveu esse cântico? Foi o John Newton. Ele, por um tempo, trabalhou como um capitão de um navio de escravos. Então, como ele organizou a sua vida errada e se tornou um cristão? Eu quero apresentar um pouco sobre a vida dele. O John Newton, ela era uma fervente cristã. Então, quando ela era criança, ela ensinava a Bíblia, né? Quando Newton era criança, ela ensinava a Bíblia, cânticos, e ela orava para que Newton se tornasse um precioso servo de Deus, explicando a Bíblia, né? Mas quando Newton tinha 7 anos de idade, a mãe de Newton morreu por causa de uma tuberculose. Desde então, o John Newton, com 18 anos, ele foi para a Inglaterra e ele começou a ser um capitão
de navio, né? E ele viveu uma vida muito corrompida. E ele, por 15 anos, ele viveu como escravo na África e fugiu de lá. Por 15 meses, desculpa. E, e depois ele começou a colocar os africanos escravos no navio e mandava para a Europa. E um dia ele se deparou com uma grande tempestade. E através dessa tempestade, o coração dele caiu até o chão. Então a mãe sempre falava para Newton: "Ai, se o que a minha mãe está falando é verdade, eu somente vou poder cair nesse inferno eterno." E o John Newton sentiu esse medo que começou a pressionar o seu coração. Então, em 1748, no mês de março, ele recebeu a graça de poder nascer de novo. E ele decidiu se tornar um pregador do evangelho. Ele pregou o evangelho até mais de 80 anos, né? Só que ele começou a esquecer das coisas, né? E as pessoas ao redor começaram a falar para ele se aposentar. Pastor, por favor, se aposente, se aposente. E o Newton, até o final, rejeitou isso. Nossa, mas que tipo de vida que eu tive? Eu estava como capitão de um navio de escravos, rejeitando a palavra de Deus, a vontade de Deus. E ele viveu assim até o fim da sua vida pregando a palavra de Deus. O Newton, antes de morrer, ele falou: quando eu for para o céu, eu vou me surpreender com 3 coisas. Primeiro, com certeza, as pessoas que eu pensava que estariam no céu não vão estar. Eu vou me assustar com isso. Segundo, aquela pessoa que eu pensava que não viria para o céu, mas essas pessoas vendo no céu, será a minha segunda surpresa. Terceiro, a terceira surpresa é eu estar no céu. Ele falou que essas seriam as 3 surpresas da vida dele, né? E essa palavra é algo muito importante que ele falou, né? Então as pessoas pensavam, ele tem uma boa vida espiritual, se eu acreditar do jeito que ele acredita, eu vou ganhar muitos galardões. E essa pessoa, né, que ele pensava que iria ganhar muitos galardões, ele vai para o céu e não vai estar lá no céu. E Jesus Cristo falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que entrará no reino dos céus. Então, naquele dia, muitos hão de me dizer, em teu nome, profetizei, expulsei demônios e fiz muitos milagres. E Jesus vai lhes dizer: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então, em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo estará falando sobre o falso profeta. Então, vai ter muitos falsos profetas, né? Até mesmo expulsando demônios e também fazendo muitos milagres. Ele fez muitas coisas. Mas vai ter muitos profetas que não vão poder entrar no céu. Ah, com certeza essa pessoa vai estar no céu, mas quando ele for, ele vai ver que não está no céu e ele vai se assustar com isso. Ah, essa pessoa não vai para o céu. Mas quando ele vê que aquela pessoa vai estar no céu, ele também vai se assustar. E ele também, vendo a sua pessoa que recebeu salvação e vai para o céu, ele também ficará surpreso com isso. O que quer dizer isso? Então, o que é a verdadeira fé? Como acreditar na verdade? Então, eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Se vocês virem essa foto, então é uma foto verdadeira que aconteceu em junho de 2012. Lá nas Cataratas de Niagara, vocês conhecem, né? Está entre a fronteira do Canadá e Estados Unidos. Então, é uma das maiores cataratas do mundo.
E lá, um equilibrista chamado Nick Valenda, ele colocou uma corda e somente se equilibrando com uma vara, ele atravessou essa cataratas, né? Então, 12 mil pessoas, 120 mil pessoas se reuniram ali para ver isso. E para que todas as pessoas pudessem enxergar, ele vestiu uma roupa vermelha e pegou uma vara bem comprida e numa corda do comprimento de 548 metros, ele atravessou aquela cataratas. Então, dependendo do peso da pessoa, essa corda no meio do trajeto, né, ela vai criando uma barriga, né, e se ela balança, ela balança muito, então a corda começa a balançar. Então, a pessoa pode acabar caindo nesse trajeto e pode morrer. Então, a altura dessa corda estava aos 51 metros. E 51 metros daria quantos andares? Mais ou menos 15, 16 andares? Mais ou menos 15, 16 andares, né? Então, com uma corda a essa altura, ele ia atravessar cataratas, né? Ele estava arriscando sua vida. Então, o Nick Valenda, ele obteve sucesso para atravessar, né, numa corda, as cataratas. Então, tem às vezes as pessoas do circo que fazem isso. Uma vez, na Alemanha, tem uma outra catarata que eu não sei o nome. Então, esse equilibrista, ele colocou uma corda e as pessoas estavam assistindo ele. Então, quando ele começou numa ponta e chegou na outra ponta, todo mundo aplaudiu ele. Nossa, a gente nunca viu um equilibrista tão bom quanto você. E aí ele falou: Ah, eu consigo atravessar me equilibrando sozinho, mas eu também posso atravessar com uma carga atrás e também posso atravessar com uma pessoa nas minhas costas. Vocês acreditam nisso? Sim, acreditamos. Tá, então quem acredita, levanta a mão. Então muitas pessoas naquele lugar levantaram suas mãos. Naquele tempo, ele dentre vocês, quem realmente acredita, sobe nas minhas costas e eu vou te carregar e vou te levar até o outro lado. Então, até pouco tempo atrás, todo mundo estava falando que sim, acreditava, mas de repente, quando ele perguntou quem quer subir nas minhas costas, o público ficou em silêncio. Não só eu, mas eu vou carregar uma carga e posso carregar uma pessoa também e vou ultrapassar na corda sobre essa cataratas. Quem acredita nisso, grita: Ah, sim, nós acreditamos nisso. Então, sobe aqui nas minhas costas que eu vou atravessar com você. Mas ninguém quis levantar a mão para ir junto. E nesse momento, uma jovem criança começou a ir para frente e falar: Eu vou. Aí todo mundo: o que você está fazendo? Não, não. Eu acredito que o tio vai conseguir me levar para o outro lado. Não, mas se ele pisar em falso e cair, você tem que receber a autorização da sua mãe e do seu pai, senão você vai ter um grande problema. Não, eu não me preocupo com isso. E realmente essa criança, ele subiu nas costas daquele equilibrista circense, né? E ele atravessou. E como estava mais pesado, quando ele estava no meio, né, do trajeto, a corda começou a balançar, e aquele público que estava assistindo, também o coração começou a balançar, cair, né, e todo mundo ficou bem tenso.
E só segurando aquela vara, ele se equilibrou, mas ele conseguiu chegar do outro lado. E quando ele chegou, nossa, todo mundo aplaudiu fortemente. Aplaudiram o equilibrista circense, mas eles também aplaudiram mais ainda aquela criança corajosa, né? E todo mundo ficou curioso. Nossa, como essa criança teve essa coragem de arriscar a sua vida, depositando a sua vida na mão desse circense, né? E aí todo mundo estava esperando. E quando essa criança desceu, todo mundo perguntou: "Oh, como você pôde depositar sua vida na mão daquele tio?" "Ah, porque eu acreditei que aquele tio não ia cair." "Como você acreditou nisso se até o macaco cai da árvore?" "Ah, quando o tio subiu para se equilibrar, eu nunca vi ele cair." "Ah, é? Você conhece bem aquele tio?" "Claro que eu conheço." "Como conhece?" "Ah, aquele tio ali é o meu pai." "Ah." E naquele tempo eles descobriram que aquela criança era filho daquele equilibrista. O pai sempre andava sobre a corda, ele colocava algo por baixo, né, da corda, e ele andava com uma carga, ele andava de olhos fechados, andava com ele nas costas também se equilibrando. Então, aquela criança sabia que o pai conseguiria atravessar a catarata sobre a corda. Então ele acreditou piamente no seu pai. Quando nós acreditamos em Cristo também, será que não é igual? Eu deposito toda a minha vida para Jesus Cristo, eu deposito todo o meu espírito para Jesus Cristo. Jesus Cristo falou na Bíblia: quem quer que seja que crê no Senhor Jesus ganhará a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todos que creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus Cristo, ele está carregando a minha vida. Se ele não carregar a minha vida, eu vou cair no inferno. Se isso é verdade, se ele carregar, então eu vou para o céu. Dessa mesma maneira, como aquela criança, ele depositou a sua vida, o seu corpo na mão do seu pai, assim também eu pude depositar minha vida nas mãos de Jesus Cristo. Não existe ninguém que seja mais confiável nesse mundo do que Jesus Cristo. Não existe alguém que seja mais seguro do que Jesus Cristo. Por isso ele concede seu poder a todos aqueles que creem nele. Então, o que é que atrapalha a gente em acreditar em Jesus Cristo? O que atrapalha mais a gente em ter fé em Jesus Cristo é fingir que eu conheço Jesus Cristo. Finjo que conheço, mas não acredito nele. Então, a gente pode ver que essa pessoa não consegue atingir a fé. Então, tem o efeito Dunning-Kruger. Então, é a experiência, é a relação entre a experiência e a confiança. Confiança, né? Então, esse gráfico está mostrando. Então, quanto mais confiança ela tem, quanto mais experiência ela tem, menos confiança ela tem. Então, quando você se torna um expert, então a sua experiência vai subindo pouquinho, pouquinho. Então, na Coreia tem um ditado que diz, né, o trigo quanto mais maduro ele fica, mais a cabeça dele se abaixa. Então, quando no taekwondo, quando você está no taekwondo, se você tem a faixa vermelha ou a preta, você pensa que você pode lutar contra verde ou vermelha, você pensa que pode lutar com qualquer pessoa e vai poder ganhar. Você quer utilizar aquelas suas artes que você aprendeu em qualquer lugar. Mas quando você se torna uma faixa preta, fica com o primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, você pensa,
Ah, se eu bater naquela pessoa, eu posso matar ela, eu posso machucá-la. Então, o máximo que você faz é você aguentar e tenta não utilizar as artes que você aprendeu, né? Então, quanto mais conhecimento você tem, então, quanto maior o conhecimento, maior a certeza, né? Então, isso é o efeito Dunning-Kruger. Então, o que eu aprendi, o que eu sei, eu tenho que poder falar sobre isso, mas eu também tenho que confirmar isso na Bíblia. Porque eu não posso acreditar que tudo que eu sei está certo. Num trabalho, eles fizeram com que os funcionários eles se autopontuassem. A maioria das pessoas, eles se pontuaram muito além do que a empresa o pontuava. Então, ele se pontuou o dobro da pontuação que realmente ele tinha, que ele merecia. Então, ele pensava que ele podia se sacrificar pela empresa e que, se não fosse essa empresa, ele poderia trabalhar em qualquer outro lugar. As pessoas se iludiam dessa forma. Então, a pessoa caindo nessa ilusão, ela acaba pedindo a demissão. Quando ela pede demissão, ela pensa como, se eu pedir demissão, essa empresa vai tremer, essa empresa vai parar, essa empresa vai falir. Se eu pedir demissão, então o presidente da empresa vai vir pedir desculpa para mim e vai ficar me segurando. Então essa pessoa pediu demissão e essa demissão foi aceita e rapidamente ela foi demitida. Então esse funcionário ficou em choque. Como assim? Eu estou pedindo demissão. Mas ninguém está me impedindo disso? Será que essa empresa, ela sabe o que eu estou fazendo? O que está fazendo? Será que eles não vão voltar para trás? Ele pensou que se não fosse ele, essa empresa morreria. Mas mesmo sem ele, a empresa funcionava. Não é assim com vocês também? Sem mim nada funciona. Tem pessoas que dizem que, se eu não estiver aqui nesse país, a Coreia vai falir. Mesmo que você não esteja na Coreia, a Coreia vai viver muito bem. Mesmo se você não estiver naquela empresa, a empresa vai estar muito bem. E a sua família também vai estar bem. Nós temos que ter um coração humilde. Eu tô recebendo graça dessa família, por isso eu tô aqui. Eu tô recebendo graça do trabalho, por isso eu estou aqui. Eu sou uma pessoa que estou recebendo graça do país para poder viver aqui. Se não for eu, esse país vai parar. Então essa pessoa vai se decepcionar grandemente e ela vai ver que ela estava pensando errado. Então você não pode pensar desse jeito. As pessoas que se autopontuam assim, no final, essa pessoa, ela sempre acha que ela está correta, que é uma pessoa bondosa e ela é uma pessoa presunçosa. Então, quando alguém fala algo para ela não escuta como algo que é bom para ela, mas como uma coisa que está perturbando ela. Então, ela sempre quer ensinar outra pessoa. Por isso, ela acaba vivendo uma vida infeliz. Porque eu me autopontuo muito com uma boa pontuação, então surgem muitos problemas. O apóstolo Paulo, ele era um precioso servo de Deus. Mas por que ele estava indo para Jerusalém? Quando a gente vê em Gálatas capítulo 2, ele estava pregando em Gálatas, estava pregando em Antioquia e depois estava indo para Jerusalém para pregar para os anciãos, se encontrar com os outros apóstolos. Por quê? Então, o evangelho que ele estava pregando, o evangelho que Pedro estava pregando e os outros apóstolos estavam pregando, ele queria confirmar se ele estava pregando certo. Então, mesmo que seja o apóstolo Paulo, será que o evangelho que eu estou pregando, se tiver diferente dos outros apóstolos, isso não é um grande problema? Por isso, ele foi para Jerusalém. E esse conteúdo está escrito em Atos capítulo 15. Essa vida espiritual que vocês acreditam,
Se for diferente da vida espiritual que o apóstolo Paulo pregava, não está errado? Se o evangelho que você está pregando for diferente do evangelho que Pedro pregava, então a gente pode falar que você está pregando o evangelho errado. Então, em Atos capítulo 15, é uma palavra que está conectada a Gálatas capítulo 2. Vamos ler. Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contendo em não pequena discussão com eles, resolveram com esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Essa palavra está em Atos capítulo 15 e em Gálatas capítulo 2. Então, Jerusalém, naquele tempo, era o centro da vida espiritual, porque é o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo ressuscitou e os apóstolos estavam pregando o evangelho ali. Ali, muitas pessoas receberam salvação e estavam fazendo o trabalho do evangelho. Mas em Jerusalém vieram algumas pessoas, eles não eram apóstolos, não eram discípulos e nem eram anciãos. E vieram algumas pessoas e começaram a falar. O que eles falaram? Irmãos, vós sabeis que se vocês não forem, não receberem a circuncisão de Moisés, então não são salvos. Então, as pessoas escutando isso, o que elas pensaram? Jerusalém é o centro. Então, o que essas pessoas estão falando? Eles estão falando algo diferente da gente. E a gente tem que se circuncidar segundo o costume de Moisés? Então a gente tem que cumprir a lei? Peraí, eles estão falando algo diferente do que a gente está falando até agora. E agora? E assim, Paulo, Barnabé começaram a discutir com aquelas pessoas que estavam falando essas coisas. E eles não decidiram isso. Mas Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, onde tinham os outros discípulos, né? E assim ele escutou o evangelho que os outros estavam pregando, e depois eles decidiram. O Pedro está falando. O que o Pedro está falando? Versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós no concedera. Então, pela fé, ele limpou nosso coração e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um julgo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Isso, que julgo é esse? É a lei. A lei nem os nossos ancestrais puderam suportar, cumprir, nem a gente. Então, você falar que alguém é salvo cumprindo a lei, isso não faz sentido. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, muitas pessoas pensam, só de a gente acreditar em Jesus Cristo, será que a gente tem salvação? Então, será que eu não tenho que viver de uma forma bondosa, cumprir os mandamentos, cumprir as leis? Será que eu não tenho que fazer algo para poder ir para o céu? As pessoas estão acostumadas com a lei. Então, para entrar no céu, as pessoas pensam que elas têm que fazer algo. Então, é a mesma coisa. Jesus veio como Messias e ele lavou os nossos pecados eternamente. Pela graça de Deus, nós fomos salvos. E algumas pessoas de Jerusalém desceram. Como é que eles acreditam assim? Tem que cumprir as leis, tem que viver de uma forma bondosa para receber salvação. A igreja de Antioquia caiu nessa confusão. Por isso, Paulo e Barnabé, para se encontrar com os discípulos, ele foi
eles não tinham como não ir para Jerusalém. Por isso, eles pregaram o evangelho e tiveram muitas outras reuniões e eles tomaram a decisão final. Qual foi a decisão final? Para irmos para o céu, é somente crermos na graça de Jesus Cristo. Não temos que novamente cumprir os mandamentos. É pela fé que somos salvos. Eles decidiram dessa forma. Eles acabaram chegando a essa conclusão. As pessoas pensam, não, mas para ir para o céu eu não tenho que fazer alguma coisa. Só acreditar em Jesus Cristo que basta? Eu tenho que ofertar zelosamente, eu tenho que trabalhar zelosamente, eu tenho que cumprir as leis. Porque é assim que eu acho que eu vou para o céu, que eu vou poder receber salvação. A mesma coisa há 2000 anos atrás. Por isso tiveram muitas discussões, muitos debates, e aí o Pedro, ele mesmo deu a conclusão final. Os discípulos estavam juntos e os anciãos também. Os apóstolos também estavam juntos. Todos os salvos, né, os que nasceram de novo estavam ali. Eles fizeram muitas reuniões e a conclusão final é que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Por acaso, agora também vocês pensam que vocês têm que fazer alguma coisa? Joguem fora esse pensamento, porque já há 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e muitos outros apóstolos, servos e também anciãos daquela época, eles falaram que somente pela graça de Jesus Cristo, independente das nossas obras, pela graça somos salvos. Alguns dias atrás, eu liguei para uma vovozinha que está num asilo. Então, ela ficou bem, né? A sua mente ficou mais clara e ela ficou doente e ela acabou indo para o asilo. E ela teve até. Ela começou a caducar também, né? E eu ia pro hospital, orava por ela. Mas um dia ela acabou indo pro asilo de uma outra cidade, então eu já não podia mais me encontrar com ela. Mas ela ficando com a mente sã, ela queria ligar pro irmão dela e ela falava: eu tenho que acreditar no Jesus que você acredita. Ai, que bom que você pode ir pro céu, eu também quero ir. Quando ela falava assim. Então, ela pegou o telefone, né, da irmã mais velha dela, e a irmã mais velha dela ligava para ela e falava: ai, pastor, ai, eu não aguento o que a minha irmã fica falando que é sempre salvação. Ah, você também ora e prega para ela. E eu liguei. Oi, tudo bem, senhora? Eu sou o pastor Ocedé. A senhora tá mais saudável agora? Ah, sim, eu tô num asilo. Ah, então, senhora, a senhora pode ir para o céu? Ah, eu não tenho certeza, o que que eu faço? Ah, senhora, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio e para perdoar o seu pecado. Então, senhora, agora a senhora está usando o telefone. Quem é que paga por essa conta? Ah, o meu filho, não é? Então, a senhora usa o telefone, mas quem paga é o seu filho. Dessa mesma maneira, nós cometemos pecado. E Jesus Cristo carregou esse pecado e morreu na cruz. Foi assim que ele fez. Então, essa senhora passava a conta de telefone dessa senhora era debitado da conta do filho dela dessa mesma maneira. Jesus Cristo, ele não passou a conta do pecado pra gente. Isso foi tudo para Jesus Cristo. Ele carregou os nossos pecados, derramou seu sangue na cruz e assim ele foi castigado no nosso lugar. Por isso, ele lavou todos os nossos pecados, ele nos perdoou de todos os pecados. Entendeu, senhora? Sim, entendi. Então, a senhora tem pecado ou não tem?
Ah, Jesus Cristo já perdoou todos os meus pecados, então não tenho mais pecado. Ai, muito obrigado. É verdade, Jesus Cristo já perdoou todos os nossos pecados, mas sabe o que é mais surpreendente? O quê? Jesus também levou a sua doença, levou a sua tristeza. Já está escrito isso na Bíblia. Então a senhora tem doença ou não tem? Não, não tenho não. Então por telefone a gente falou algumas vezes e Deus ajudou. E essa senhora, por mais que a gente tenha falado só um pouquinho, ela falou: "Ah, eu não tenho mais pecado. Ah, Jesus Cristo perdoou todos os meus pecados." E ela ganhou essa fé. Nós recebemos a salvação pela graça. O que é graça? Não é que eu fiz alguma coisa, mas o Senhor fez tudo por mim. O que é graça? É de graça. É sem preço, não é isso que é graça? Então, pela graça, sois salvos. Foi Jesus Cristo quem nos salvou. Então, se eu fiz alguma coisa, então não é graça. Então, essa senhora ficando com a mente sã, e ela, a conta do telefone da senhora saiu mais ou menos R$ 120, né? E o filho perguntou: "Nossa, mãe, onde você tá ligando tanto, né?" Então, por mais que se eu ligar, então minha conta do telefone sempre é igual, então eu que comecei a ligar para ela, né? A senhora é que estava a senhora que estava ligando, né? Mas por que que não paga a conta? Ah, porque meu filho é quem paga. A gente que paga, a gente que comete pecado, mas por que que Jesus Cristo que teve que morrer na cruz? Porque o nosso pecado passou tudo para Jesus Cristo. Ah, sim, é verdade. Então eu não tenho mais pecado. Ah, Jesus Cristo já carregou todo o meu pecado. E assim ela percebeu o evangelho, né? Então, pela graça, Deus nos deu tudo. O oxigênio, água, energia, tudo Deus nos concedeu pela sua graça. Aqui, se vocês virem esse desenho, é a folha, né? Então, dentro de cada folha tem uma incrível fábrica. Até o ser humano não pode criar essa folha artificialmente. Então, ele cria açúcar, né? Tem dentro dessa folha. Então, quando a folha recebe a luz do sol, recebendo a luz do sol, ele cria o açúcar. Não somente isso. E também o oxigênio que o ser humano utiliza para respirar, né? Então, isso é o ciclo de Calvin. Mas é que como eu não tenho muito conhecimento da biologia, assim, eu não posso explicar detalhadamente. Mas quando ele recebe a água, ele, através da luz do sol, ele cria o açúcar, né? Então, todas as plantas têm essa função. E isso é a coisa, e o oxigênio que o ser humano mais precisa para sobreviver também é feito através disso, né? Dessa fotossíntese. E a natureza está muito à frente do ser humano. Então, artificialmente eles querem fazer essa folha. Então eles querem criar, né, coisas para o carro, né, para movimentar o carro também, coisas para atingir o cabelo. Por isso eles querem criar essa folha em laboratório, artificialmente. Mas essa folha da natureza,
há 1000 anos, há 2000 anos, desde o princípio, recebendo a luz do sol. Por essa luz ele cria o açúcar e também cria o oxigênio, que só da gente comer essas folhas também a gente fica saudável, né? É algo tão incrível e maravilhoso, não é mesmo? Nós, seres humanos, tudo que a gente precisa para viver tem nessa planta. Então, então tem o açúcar, se a gente conseguir colocar a água para se transformar em oxigênio, a gente não consegue, né? Mas Deus que criou os céus e a terra, que criou a luz do sol, e só de aceitar essa luz do sol, através da fotossíntese, a planta pode criar o oxigênio, né? Numa folha, desde uma folha pequena até uma folha grande, Deus fez com que todas elas pudessem fazer a fotossíntese. Isso é a grandeza da natureza que Deus criou, né? Isso é a sabedoria, o poder de Deus. Se a gente receber esse poder e sabedoria de Deus, nós poderemos viver uma vida abençoada. O Deus incrível. Então, há 3.500 anos, Deus chamou Moisés no Monte Sinai e deu 2 tábuas de pedra que estavam escritos os 10 mandamentos. Claro que o ser humano tem que cumprir essa lei, mas quando Deus deu as leis, tem o coração de Deus dentro dessa lei. Por que será que Deus deu essas leis? Foi para nos conduzir até diante de Jesus Cristo. Então, daqui para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? A lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Vocês sabem o que é o aio? Se a gente falar hoje, é como se fosse o motorista da van, né, do ônibus que nos leva até a escola. Então, esse aio, ele carrega a mochila, ele carrega o material da criança para levar ela até a escola. E lá da escola ela aprende. E quando acaba, esse aio leva de volta para casa. Então, os mandamentos, a gente não sabe como sozinho ir para diante de Jesus Cristo. Então, o aio nos conduz para diante de Jesus Cristo. Como que isso pode acontecer? Se eu tiver oportunidade, eu quero falar mais para vocês daqui para frente. Então, se vocês conhecerem a lei, então vocês vão compreender de uma forma mais fácil, né? A lei vai vir até vir o filho da promessa. Quem é? Ele é Jesus Cristo. Até a vinda de Jesus Cristo, Deus nos deu a lei. Mas Jesus Cristo vindo, então, com a vinda de Jesus Cristo começou a vir a nova aliança. Qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei está escrito que é para ter o pleno conhecimento do pecado. Por que eu tenho que ter o conhecimento do pecado? Por causa de Adão, um só homem, entrou o pecado e nós nos tornamos pecadores. Então, até a pessoa com mais consciência nesse mundo se tornou pecador. Pecador do quê? Da sua consciência. Onde vai o pecador com consciência? Vai para o inferno da consciência? Eu não sei direito, mas com certeza vai para o inferno. Mas vamos supor, tem um pecador bonzinho. Mas o pecador bonzinho também vai para o inferno. E aquele filho que obedece bem, o filho pecador que obedece bem, também vai para o inferno. Enquanto a gente vive com a consciência, eu vivi com uma consciência limpa, eu não tenho vergonha nenhuma para entrar no céu. Não é só viver assim, a gente pensa dessa maneira. Ela não imagina que a sua pessoa seja uma pessoa que mereça ir para o inferno. Por isso
que antes que Jesus Cristo mandou Jesus Cristo para essa terra, ele deu a lei e a gente vivia pela consciência. Não terás outros deuses diante de ti. Mas você conseguiu cumprir essa lei? Não. Ou não? Não. Então, se você não conseguiu cumprir essa lei, você é pecador. Você santificou o sábado? Não, não me lembrei nem me santifiquei ele. Então, você não cumpriu essa lei, então você é pecador também. Qual é o motivo de Deus ter nos dado a lei? Para mostrar que a gente é um pecador que não consegue cumprir o mandamento de Deus. Por que a gente tem que cumprir a lei? Por que a gente não consegue cumprir a lei? Porque a gente partiu de Deus e a gente se tornou uma pessoa má. Porque o ser humano é pecador e nem sabe que é pecador. Por isso a gente não consegue ir para diante de Jesus Cristo. Se eu souber que eu sou pecador, eu vou saber que eu não mereço ir para o céu, e aí eu vou para diante de Jesus Cristo e eu vou receber graça de Jesus Cristo e poder ir para o céu. Uma vez eu estava com dor na gengiva e eu percebi, eu tenho que ir para o dentista. Onde será que faz um bom tratamento de gengiva? A pessoa que é pecador, ele pensa, como é que eu faço para lavar o pecado? Eu estou tentando lavar o pecado, mas não consigo. Nossa, mas ele lavou o pecado? Como você conseguiu ter os seus pecados lavados? Eu tive meus pecados lavados por causa de Jesus Cristo. Se crê em Jesus Cristo, então o meu pecado pode ser lavado? Então me ensine sobre Jesus também. Então essa pessoa também, por causa do seu pecado, ela tem a oportunidade de aprender sobre Jesus Cristo. Aquela hora, eu falei sobre a folha, que depois da fotossíntese, eu falei que sai o açúcar, né? E também o oxigênio que o ser humano precisa. Então, eu estou mostrando para vocês aqui. Na planta. Então, se ela tem um grano, se ela receber água, ela vira oxigênio. Então, para criar oxigênio, ele tem que ter água. Então, não só o ser humano, né? O animal, a célula animal, o ser humano, dentro do corpo humano, a gente tem 1 trilhão de células. E dentro dessa célula tem algo chamado mitocôndria. E essa mitocôndria, ela cria energia. A mitocôndria, ela precisa do quê? De açúcar e oxigênio. E ali é formada a energia e faz com que o ser humano funcione, fale, e também que possa escrever e possa viver como um ser humano, né? E o animal também, que faça viver como um animal. E assim ele precisa da água, do oxigênio e do açúcar. Então, se a pessoa não tem mitocôndrias, ela não pode viver uma vida normal, não pode falar, não pode viver uma vida normal. Então, é algo natural que isso entra para poder trabalhar nessa célula humana. Então, Deus, tanto o ser humano quanto o vegetal, a planta, eles dando e recebendo para poderem ter uma vida harmoniosa, né? Deus, ele fez essa combinação. Então, através da água, recebendo a água, né? Então, ele forma o oxigênio por causa da fotossíntese, e isso daí, e assim, passa e cria o açúcar. Nós, seres humanos, recebemos também o oxigênio da planta, e assim a gente passa para as células, e assim a gente pode criar energia, né? Então a gente cria água e aí a gente manda para a planta. E assim um vive em harmonia com o outro. Então Deus fez com que o ser humano pudesse viver dependendo da planta e a planta dependendo do homem. Então, como a gente pode dizer que isso é uma coincidência? Todas as coisas, a energia que precisamos para viver, o oxigênio, isso vem da planta
E para a planta viver, precisa do gás carbônico, né? Que sai do ser humano. Deus criou essa harmonia perfeita, assim como existe harmonia entre nós e Jesus Cristo. Nós, seres humanos, não temos como viver sem cometer pecado. Nós não temos como viver sem cometer pecado, mas Jesus Cristo, ele recebeu esse nosso pecado e nos justificou. E ele nos santificou. E a justiça, a santidade que precisamos para entrar no céu, Jesus Cristo, ele recebeu toda a nossa sujeira e maldade para que a gente possa entrar no céu recebendo a sua justiça e santidade. E quando nós aceitamos isso, qualquer pessoa que seja, vai poder entrar no céu se tornando povo de Deus. Então, sempre o ser humano e a planta são uma combinação harmônica. Assim também, a cruz de Jesus Cristo se tornou uma combinação harmoniosa conosco. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo, né? E eu quero falar o resultado da reunião que eles tiveram em Jerusalém. Mesmo que você não cumpriu nenhuma lei, só de acreditar em Jesus Cristo, você pode entrar no céu pela graça de Jesus Cristo. Por quê? Porque assim como através da fotossíntese sai o açúcar e o oxigênio, assim também através da cruz de Jesus Cristo foi formada a sua justiça e santidade. Quando a gente aceita isso, nós nos tornamos santos, nos tornamos justos. E podemos entrar no céu perfeitamente. Para Deus criar essa perfeita justiça, ele mesmo recebeu o nosso pecado e na cruz ele deu a sua justiça para nós. Não é incrível? Em Efésios 2, 8, tá? Eu quero apresentar essa palavra para vocês. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, pela fé. Que isso quer dizer? A justiça que Jesus Cristo formou, a santidade que Jesus Cristo formou, como nós temos que viver? Então, naquela folha que é formado o açúcar, o oxigênio, é só a gente aceitar que vai entrar na célula, né, e que tem a mitocôndria, e recebendo isso vai formar energia. Assim também, na nossa vida espiritual, Jesus Cristo morrendo na cruz, ele criou a santidade e a justiça. E se a gente aceitar isso pela graça, eu me torno justo e me torno santo. E nós podemos dizer que isso é dom de Deus. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Nós vivermos respirando, isso é dom de Deus. O açúcar no nosso corpo também, Deus, através da sua planta, ele nos preparou todas essas coisas. Não vem da obra para que ninguém se glorie. Eu cumpri as leis, eu orei, eu fiz trabalho voluntário. Isso não vem das obras. Então ninguém pode se vangloriar. A célula da planta e a célula humana, elas sempre são uma combinação. Todas as coisas nós temos que dar e receber. No mundo de Deus também. Nós com Jesus Cristo, nós nos tornamos uma combinação. E o sangue de Jesus Cristo na cruz, aquela justiça e santidade, nos lavou e nos purificou. O meu erro, o meu defeito, a minha fraqueza, a minha maldade. Então, isso tudo se tornou... tudo isso eu dei para Jesus Cristo na cruz e ele formou a justiça e santidade e nos deu. E ele se tornou na minha vida espiritual, e assim ele está nos conduzindo.
Então vamos procurar mais um versículo na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jesus Cristo, qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Eu acredito que essa palavra é a palavra de Deus. Assim como aquele filho daquele equilibrista circense, ele também pôde confiar no seu pai e subir nas costas dele para atravessar aquela cataratas. Eu também acredito que Jesus Cristo, ele pela sua morte na cruz, lavou os meus pecados eternamente. Se a morte de Jesus Cristo na cruz foi um fracasso, então eu somente vou poder ir para o inferno. Mas se o Senhor obteve bom êxito, então com certeza eu posso ir para o céu. A salvação do meu espírito. Todos os problemas do meu espírito eu depositei nas mãos de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo for bem sucedido, eu também sou bem sucedido. Se ele fracassar, eu também fracassei. Eu e Jesus somos um. Jesus Cristo fala, está consumado. Jesus Cristo falou que só se crê em Jesus Cristo vai poder ser salvo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi bem sucedido. A graça do Senhor que salvou alguém que nem eu, né? Preciosa graça de Jesus que salvou um pecador como eu. Isso é a graça que John Newton também recebeu. Essa graça também, que a morte de Jesus Cristo na cruz que vocês se lembrem que isso se tornou um caminho para vocês poderem entrar no céu e que vocês possam acreditar nisso. Obrigado.